Boa tarde, gente amiga. Tudo bem com vocês? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Um frio terrível aqui hoje. Muito, muito frio. Eu vou fazer um relato e contar uma história para vocês. 99,9% não vão acreditar. Vão criticar, vão falar que o velhinho é doido, que o velhinho está caducando. Não, não está não. A mente do velhinho está super sadia. Sei tudo que eu vou falar aqui que aconteceu e é real. Mas na mente de vocês e no coração de vocês vai ficar aquela dúvida: é verdade ou não é verdade? Isso existe ou não existe? Como eu já falei para vocês várias vezes, eu me criei lá nos fundão do interior, no meio do mato. Meus pais eram muito pobres e a gente não tinha tecnologia nenhuma. Nem um radinho a pilha a gente tinha. Eu nunca frequentei uma sala de aula. Não tinha condições de ir, né? Então não ia, e o meu pai e a minha mãe não forçavam a gente a ir, porque eles também eram analfabetos, não sabiam nada. Né? Não é culpa deles, foram criados assim. A meus 8 anos de idade, aconteceu um evento sobrenatural comigo. E tinha uma outra pessoa adulta junto comigo. No dia, a noite anterior, tinha acontecido com ele. E aquela noite, porventura, eu estava junto com ele, porque era meu tio, eu queria muito bem ele, ele também me queria muito bem. Mas ele era um senhor de 40 e poucos anos já. Aí ele me falou que tinha acontecido tal fato com ele e eu fiquei meio apavorado e estava fazendo umas orações que eu sabia fazer. Aí, no momento que aconteceu para ele, naquele mesmo local, apareceu de novo para ele e apareceu para mim também. Eu vi a cores e ao vivo. Não é mentira, é realidade. Mas eu sempre fui um serzinho do bem, meu coração, acredito que era só de amor, uns seres com muito mais poder que aquele que apareceu para nós. Deu um jeito nele, aconteceu uma coisa terrível que eu não vou contar agora. Desde então, a minha vida mudou totalmente. Sempre eu tive interesse no espaço, no universo. Eu tinha uma coisa assim na minha cabeça que eu sabia tudo o que tinha no universo. Bom, existe um mundo paralelo ao nosso, um mundo invisível que nós não temos autorização para ver. Os seres que habitam esse mundo, eles são super inteligentes, eles têm uma tecnologia inimaginável. Eles têm o poder de assumir a forma física de qualquer ser que habita esse mundo aqui que nós estamos, inclusive a nossa forma física. Eles estão ao meio de nós, de uma maneira ou outra, eles estão aqui junto com nós. São seres pacíficos, não estão aqui para fazer mal para nós. Nós observamos 24 horas por dia e muitos estão junto com nós aqui, estudando aquilo que nós fazemos e que não fazemos. E, de uma maneira ou outra, eles nós estão protegendo. Não entre nós aqui. Eles não interferem na nossa vida aqui. Eles estão nós protegendo de seres invisíveis, também malignos. Que quando uma pessoa é do bem, tem um coração puro, eles tentam possuir o espírito e a mente dessa pessoa. Acredito que é o que acontecia comigo, né? Mas eu chamo eles anjo invisível. E os seres malignos também são invisíveis. Existe um ditado entre nós: eu só acredito naquilo que meus olhos veem. Nada disso, gente.
Aquilo que nossos olhos não vê é que é o perigo. Aquilo que os nossos olhos não conseguem ver é a realidade. O que os nossos olhos vê muitas vezes não é real. Eles, na comunidade deles, eles são seres muito unidos. São milhões em milhões. Eles não têm inveja, não existe maldade entre eles. Para você conhecer o mundo invisível deles, você tem que morrer. Aí tu consegue. Pois bem, eu já fui salvo 2 vezes por esses seres. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui. Não, aos meus 42 anos, eu tive um problema seríssimo de saúde e fui salvo, tenho certeza que foi por eles. Há 4 anos atrás, aí eu morri um pouquinho. Eu tenho 2 pontes safena e uma válvula no meu coração. Segundo o médico que fez a cirurgia, eu tinha 20, 30% de chance de sobreviver. Eu fiquei 13... Desculpa, a velhinha está gripada, que está muito frio aqui. Eu fiquei 13 horas e meia anestesiado para voltar à anestesia. E nesse meio tempo, eu fui levado ao mundo deles. É lindíssimo demais. É verdade, eu sei o que aconteceu comigo. É lindo demais. Eu não queria voltar para cá, de jeito nenhum. Mas uma voz, que eles fisicamente não apareceram para mim também, só me mostraram o mundo deles. É lindo, é flores a perder de vista, vocês não têm nem noção. Escutei uma voz que falou que eu tinha que voltar, porque a minha hora ainda não tinha chegado. Eu não queria voltar, mas voltei. Aqui estou, não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui, porque eu queria voltar para lá de toda a maneira. Porque é lindo, gente. É maravilhoso. Você vai lá, tu não quer sair de lá. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu comigo e simplesmente só as pessoas acreditam, essas que já passaram por esse evento, porque não é para as pessoas acreditar mesmo. Então, eu pouco importa se vocês vão acreditar ou não, eu tenho autorização deles para contar a minha história, porque se não for autorizado, eles apagam da mente da gente. Então, eu tenho autorização para contar, porque na realidade eles sabem que ninguém vai acreditar também. Mas é real. Você sabe aquele sonho que às vezes acontece, que a gente parece que está vivendo a cores e ao vivo. Você está no plenário, naquele sonho. Você acorda, tu lembra tudo que aconteceu contigo. Aí tu acorda e pensa, isso aí foi um sonho. Será? Eu tenho minhas dúvidas, gente. O sonho sempre é distorcido. Aquele sonho que você acorda e lembra tudo é duvidoso. De repente, tu não está sonhando. Porque esses seres, os anjos invisíveis, eles têm poder de apagar tudo que eles querem na nossa mente ou colocar tudo que eles querem na nossa mente. Eles têm o poder de nós tirar a vida e também nós dar a vida. Eu não sei se é Deus, que são milhões, ou se são seres super inteligentes. Mas esse mundo paralelo ao nosso existe e não é muito longe. Tenho certeza absoluta. Sabe quando tu tá num lugar assim, que já me aconteceu aqui, bem pertinho de Passo Fundo, um lugar que eu gosto de pescar, e tem um lugar sinistro nesse lugar que eu vou, e quando eu chegava lá perto, sim, eu sentia um calafrio, sabe? Aquele que arrepia até os cabelos, né? Então eu sentia que alguma coisa maligna estava ali. Bom, eu fui uma vez
E depois, sozinho, eu não fui mais lá nesse ponto. Mas com outra pessoa, eu fui e aconteceu a mesma coisa. Até tem um senhor que é meu amigo, que tem uma propriedade lá perto, eu contei para ele essa história. Ele ficou meio assustado, né, porque é perto da propriedade dele. Mas esse ser maligno, que está lá porque é maligno, porque eu sei, não sai, ele tem um ponto para ele sair da onde ele está. Fora dali ele não sai. Um dia eu estava pescando, estava sozinho, e apareceu um pássaro lindo, lindo, lindo. Umas cores deslumbrantes, umas cores lindas, maravilhosas. Um pássaro que eu nunca tinha visto aqui nesse mundo. E ele me chamou a atenção. Eu fiquei olhando para ele e ele ficou me observando. Aí eu senti que alguma coisa não estava certa e eu me mudei, fui uns 500 metros para baixo e ele me acompanhou. Foi lá, sentou numa árvore e ficava me observando. Aí eu entendi. Era um ser do bem, anjo invisível, em forma de um pássaro, e ele estava me cuidando por causa desse fato que eu falei, que tem uma parte ali que eu sei que é maligna. Aí nunca mais eu subi para aquele lado lá. E o momento que eu me preparei para vir embora, ele sumiu. Então, se você vê um pássaro lindo te observando, presta atenção nele. Presta atenção nele que tu vai ver que alguma coisa não está certa. Esses seres, eles protegem as pessoas, os seres deste mundo aqui, aqueles que merecem. Acredito eu que é aquele ser que tem um coração puro, um ser que não deseja o mal para ninguém, não faz o mal para ninguém, e é um ser que tem um dom. Aí os seres malignos tentam possuir o espírito desse ser e a mente desse ser. Mas são banidos por esses anjos invisíveis que têm muito, muito mais poder do que esses seres malignos. E, gente, acredite, os seres da escuridão, os seres malignos, estão sempre tentando confundir a nossa mente. Sempre tentando levar para o lado deles. Só que tem uma diferença imensa. Por exemplo, se tu vai para o paraíso dos anjos invisível, tu não quer sair de lá jamais, porque lá é muito lindo, não existe noite, o mundo deles brilha sempre, está sempre brilhando. E se tu for possuído pelos seres malignos da escuridão, tu vai para lá, tu quer sair e de lá tu não sai mais, minha gente. É eterno, porque aqui nesse mundo o que morre é esse corpo abençoado que a gente usa. A nossa mente e o nosso espírito é eterno, não morre nunca, é imortal. Quando tu morre aqui, ele vai renascer de novo em algum ponto desse mundo aqui ou de outro mundo. Sempre assim. Aqueles sonhos, às vezes, distorcidos que tu tem, que tu acha que, sei lá, acha que é sonho, de repente são vidas que tu já passou, de outras vidas, mas fica um pouquinho na tua mente. E tu sonha aquilo ali, porque do futuro que não aconteceu ainda, a gente não sonha, porque não aconteceu, não está em nossa mente, não está em nosso espírito. Então, é uma coisa muito interessante e eu estou contando essa história para vocês, porque acho que estou autorizado a contar, porque senão não estava na minha mente. Eu me acho que sou uma pessoa, além de não ter cultura nenhuma na minha infância, não ter estudo, não ter educação nenhuma, eu sou uma pessoa que eu não desejo mal para ninguém. Sempre fui assim desde criança.
Eu adoro ver todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo de bem com a vida. Uma coisa que os seres desse mundo invisível, paralelo ao nosso, ele não te induz à riqueza. Não peço nada para eles, porque não é essa a função deles. Mas os seres malignos, do mal, eles te induzem à riqueza. Tu pode ficar bilionário. Mas a vida aqui, minha gente, é um piscar de olho. O que vale é a eternidade depois, né? Aí o espírito dessas pessoas que conseguem, é deles, vai ficar sofrendo na escuridão a eternidade. Então, eu nunca viso riqueza nenhuma. Se eu tiver aquilo necessário para a minha sobrevivência, está mais que bom. Eu não quero tirar nada de ninguém em benefício da minha pessoa ou da minha família. Tenho certeza que a minha família também é protegida por eles. E as pessoas do bem com coração puro, são protegidos por eles. Não de nós aqui, não da nossa vida aqui, porque eles não interferem na nossa vida, mas dos seres malignos que querem possuir esses corações e esses espíritos do bem. Entenderam? Então, tem tanta coisa no universo, em nosso mundo e em mundo paralelo, que a gente não consegue entender. Não consegue. Mas desde que você tenha a proteção dos anjos invisível, tu começa a entender muita coisa. Sabe ali quando eu estava sendo tentado ser possuído por seres malignos, eu sentia aquela presença deles. Eu não via eles, mas eu sentia a presença deles. Era bom demais, gente. Nossa, você não tem noção. Me dava a impressão, sim, que eu estava em outro mundo. Aquilo era bom, me dava vontade de gritar, cantar, chorar, tudo de alegria por saber que tenho esse dom de ser protegido por seres que têm poderes absolutos sobre nós aqui. Não sei se é Deus, se é os anjos de Deus, não sei, mas são desse mundo paralelo ao nosso, mundo invisível. Eles podem assumir a forma de um animalzinho que tu gosta, um gatinho, um cachorrinho, um pássaro, qualquer coisa. Eles assumem e ficam te observando. Minha gente querida, um abraço desse velhinho de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que adora todos vocês. Sempre tentem fazer o bem. Tenham o coração de vocês puro, que vocês vão ter proteção dos anjos invisíveis. Um beijão para vocês. Espero que vocês procurem entender um pouco do que eu falei. Eu tenho tanta coisa, gente, tanta coisa, que levaria um ano para mim contar todas as histórias. Já tive vários eventos na minha vida, já fui salvo 2 vezes, uma vez eu morri, me mandaram de volta. Aqui eu estou, não sei a razão ainda, mas eu vou saber um dia. Até mais, tudo de bom para vocês. Um abraço desse velhinho que ama todos vocês, seres humanos do planeta Terra. Tchau, tchau. Até mais.